Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a quinta aula sobre a série Ami, a origem. Se você está chegando agora, se inscreva para poder acompanhar e ficar por dentro dos conteúdos que serão publicados aqui. E aproveita para ir lá rapidinho, assistir a primeira aula e assistir as outras que antecedem esta que é a quinta aula, correto? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, vai lá, vai assistir lá a primeira e começa do início. Vai ser legal, vai somar com o seu crescimento. E falar em crescimento, o propósito do nosso canal, os conteúdos que aqui são publicados, são voltados para a consciência e não para simplesmente levar um conhecimento sem causa, um conhecimento sem aplicabilidade, ou que vai apenas satisfazer ao nosso ego. Todo o saber ancestral, ele volta-se a um propósito. E sim, aqui faz alguns barulhos, então vamos repetir quando for preciso, vamos interromper quando for preciso, mas nós precisamos cumprir com o nosso objetivo de doação, e esse objetivo está em entregar um conhecimento, um conteúdo de qualidade para vocês, voltado a ganho de conhecimento. Para quem já me conhece, sabe que tudo que eu falo aqui é a partir da minha vivência. Então, por isso mesmo, eu não estou aqui afirmando verdades absolutas. Eu não estou aqui para dizer o que é, o que deixa de ser na espiritualidade sagrada, ancestral de Orixá. Então, tudo que eu estou contribuindo aqui é com a minha partilha, dentro da minha vivência pessoal. Correto? Então, não estou aqui para afirmar nenhum tipo de verdade do que está certo ou o que está errado. Então, se o nosso conteúdo servir, seja bem-vindo e fique que a casa é nossa. Vamos lá. Yami. Na aula anterior eu comecei a falar das árvores, que são importantíssimas para o culto ancestral, seja ele feminino, que é o que nós estamos discutindo aqui, seja ele para Orixá, correto? Então, as árvores são portais, são verdadeiros portais. E hoje vai ser a segunda parte dessa aula, tá? Quando nós nos deparamos com esses ojubó sagrado, que são as árvores, esses assentamentos sagrados, que são coletivos, e coletivos porque é a sabedoria ancestral, a sabedoria espiritual que se faz disponível aos povos, às comunidades que buscam estabelecer uma conexão e uma relação com a floresta. Então, por isso, a minha menção aqui às árvores na condição de ojubó, tá? Ojubó é um assentamento comunitário, um assentamento que é para uma localidade, um grupo específico. Então, as árvores são esses espaços naturais, já consagrados por si próprios. E aí nós precisamos entender um pouquinho mais dessa relação. Hoje eu vou me permitir trazer alguns conceitos dentro da minha prática, da minha vivência, conforme eu já disse, e que falam um pouquinho mais sobre a abordagem prática. Tá? Quando nós falamos das raízes das árvores, e dentro desse grupo das raízes se incluem também os cipós, tá? Nós estamos falando daquilo que traz o aspecto dudu, ou seja, aquilo que traz a manifestação da energia ancestral. Então, as raízes, quando eu estou entregando alguma coisa ao solo, sob a copa de uma árvore, embaixo ali da árvore, estou entregando alguma coisa ao chão, quando eu estou utilizando alguma parte da raiz da árvore, eu estou fazendo o quê? Evocando a energia dudu. Por que a energia negra? Porque eu estou evocando uma energia ancestral, estou buscando a conexão de fato com o mundo dos mortos. E lembrando que o mundo dos mortos
não existe para nós, até porque nessa dimensão física transitória somos nós que estamos mortos em natureza espiritual, em consciência. Então aqui seria, na verdade, a grande área umbralina, conforme se diz na cultura espírita ocidental. Então aqui seria o grande espaço transitório em que as almas vêm para cumprir uma penitência, vêm para cumprir um aprendizado. Nós aqui precisamos nos alimentar, nós aqui precisamos excretar os nossos dejetos, nós aqui precisamos trabalhar para nos adaptar ao frio, ao calor, ao tempo. Nós aqui precisamos trabalhar para o nosso sustento dentro das coisas que são fundamentais, materiais, os recursos que são necessários à vida. Então, aqui tudo tem uma outra relação. Então, voltando ao tema. Então, as raízes das árvores é uma conexão com o mundo ancestral, com o plano ancestral, com a energia ancestral. E por isso mesmo está mais associado ao aspecto Dudu, ao aspecto negro. E lembrando que nesse aspecto Dudu nós temos dois princípios, que está lá na aula 1, o princípio Fu e o princípio Osa. Eu posso evocar esse princípio para trazer, eu posso evocar essa relação para despertar uma energia arcaica que não caberia mais nesse plano, dentro da nossa evolução, mas eu posso usar também esse princípio e essa relação para despertar uma conexão com as raízes, que conhecem, que sabem as soluções reais da nossa existência e de todos os males que estão associados à nossa existência. Então, dentro do princípio Fu, por exemplo, eu posso utilizar as raízes de uma árvore para me relacionar novamente com os saberes ocultos, com os mistérios que estão velados e guardados na memória ancestral desses seres mais elevados e que não transitam mais fisicamente falando aqui na Terra. Como também eu posso recuperar energias que não deveriam fazer mais parte desse plano. Então, é importante falarmos sobre isso. A extensão que edifica, o caule, os troncos, bem como os galhos e os frutos das árvores, são considerados o aspecto funfun. Por que funfun? Ali nós temos a manifestação da vida, nós temos a seiva da árvore alimentando as folhas, alimentando os frutos, nós temos a seiva correndo pelo caule, de forma a equilibrar todo um ecossistema. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a iguiá, a árvore da copaíba. Quando você fura o caule da copaíba, se extrai o quê? O óleo, que é mais fácil dizer para que ele não serve do que especificar todas as utilidades e os benefícios desse óleo. Tá? Então você está extraindo diretamente a seiva dessa árvore, tá? Da copaíba. Tá? Quando você fura o tronco de uma bananeira, brota a água dali. A bananeira é a princesa da agrofloresta, né? Conforme se diz. Por quê? Pela capacidade de fertilizar o solo, de fertilizar os berçários à sua volta, os berçários de planta. Então a seiva, ela passa pelo tronco para poder alcançar todos os galhos, as folhas, e com isso também formar os frutos. Então toda essa natureza está classificada dentro de uma energia considerada funfun, porque a energia funfun, que é o branco, é a manifestação da luz, e a luz para nós do culto ao orixá é o que? A própria criação. E nós temos
a copa das árvores. E aí nós temos a energia pupá, o vermelho, aquilo que já está mais acendido em relação à luz, aquilo que já está mais próximo do Orum, mais próximo do plano da atmosfera acendida, transcendida, da atmosfera espiritual. Então na copa nós temos, não? Tanto que os frutos mais altos da palmeira Iguiopé, que é o dendezeiro, tá? São os frutos mais altos que representam quem? Orungan. Orungan, que é um orixá considerado o primeiro discípulo de Orunmilá, aquele que recebeu a missão de levar Ifá ao mundo, sendo um nômade, um babalaô nômade, de espalhar, disseminar Ifá. E aí nós temos essa relação em que ali repousa a energia de Ami, a energia das grandes mães dentro dessa relação. Então perceba que mesmo uma árvore sendo voltada para um aspecto mais dudu, mais negro, conforme eu já disse em outras aulas aqui sobre a bananeira, por exemplo, mas ainda assim todas as árvores vão carregar em si todas as três manifestações energéticas, Dudu, Funfun e Pupá. E, por excelência, todos esses ojubós alcançam a plenitude, a totalidade das energias mais acendidas. Sem falar que tem uma relação muito preciosa, que é com Yami Onilé. E por que é importante falar sobre o culto a essa energia dentro do sagrado feminino de Yami Oxorongá e dos cultos ligados a Yami Oxorongá e Yami em geral? Por que é importante falar de Onilé? Porque Onilé representa o saber unificado. Só um minuto, que agora vai passar uma moto. Yami representa o saber unificado. O saber, a tecnologia que foi incorporada à Terra, a sabedoria da sua biogênese, enquanto a Terra ainda era um único continente, enquanto a Terra ainda era a Pangeia. E Yami se divide, Onilé se divide, formando os diversos continentes. Então, a sabedoria, desde um berço civilizatório primordial até aqui, está contido em Onilé. É o grande registro ancestral, é o grande Ipori, vamos colocar assim, da Terra. Onilé seria o grande Ipori da Terra. É a grande memória ancestral, é o grande universo ancestral que abriga os saberes da Terra, da sua origem até aqui. E é muito importante falar disso porque, mesmo que uma árvore não seja pertencente originalmente a uma tradição, a um grupo étnico, a uma cultura local, por que ainda assim, a partir dos princípios, esse grupo pode recriar os seus hábitos, recriar os seus cultos numa outra atmosfera natural, num outro ambiente, num outro continente, conforme se deu aqui no Brasil, em que houve uma diáspora, só um minuto, houve uma diáspora forçada, porque houve o processo de escravização. Então, os negros que chegaram aqui cativos, forçadamente, dentro desse genocídio, e os que sobreviveram, conseguiram adaptar o culto da sua terra-mãe à nova terra. E, com isso, conseguiram adaptar
a etnobotânica, toda os seus saberes ancestrais dentro da botânica local. Então é muito importante a gente pensar nisso. E por que que isso se deu de uma forma tão assertiva? Onile, uma vez que os princípios começam a ser compreendidos pelos grandes xamãs, pelos grandes povos, esses princípios, eles trazem para nós todo um conjunto de informação e tantas outras tecnologias e saberes que podem ser adaptados a novos ambientes, a uma nova botânica, a uma nova flora, a uma nova fauna também, conforme aconteceu. Por exemplo, nós temos o caju. O caju é uma fruta, é uma árvore genuinamente brasileira. E é uma árvore de poder. Tanto é que vários povos nativos aqui da América, os ameríndios, conforme se diz, mas os donos da terra, que já estavam aqui desde a Beringia, né? Então esses povos já utilizavam as folhas do cajueiro nos seus ritos, principalmente para tratar o que nós entendemos aqui como carrego a bicu. Porque quando a criança nasce, ela é levada até a avó, eu não me lembro aqui se é materno ou se é paterno, é levada até a avó, acredito eu que seja paterna, para a avó dar o banho na criança com as folhas de caju e com as ervas lá daquela localidade, daquela aldeia. E o que seria isso, senão os ritos que nós também temos para transformar qualquer carrego, qualquer negatividade a bicu. O caju, ele vem do tupi. Eu não me lembro aqui qual é o nome do tupi, mas vocês podem pesquisar. E é chamado, na língua iorubá, de ekaju, o fruto. A árvore cajueiro, eu não me lembro aqui, confesso. Acho que é ejoju. Se eu não me engano é isso. Ejoju, o caju em iorubá. O cajueiro, né, em iorubá. Mas observem que é uma folha, é uma árvore que aqui foi aprendida pelos primeiros negros cativos que chegaram aqui para tratar carrego a bicu, que foi aprendida para tratar sobre a dinâmica de Exu, a dinâmica de Amilxorongá, a dinâmica de Onile a partir de divindades ligadas ao Nile, como Xangô, como Obaluayê, como Nanã, como Olu, Ogum. Uma outra planta de poder, por exemplo, que é aqui nossa, da América, é a amendoeira. A amendoeira da praia. Se eu não me engano é Ilaraibô. Se eu não me engano o nome é esse, Ilaraibô, amendoeira da praia. Salvo engano. E apesar de algumas pessoas falarem que essa planta não deve ir à cabeça, eu pergunto, falam baseado em quê? Porque é uma planta que, primeiro, ela é, lembrei, é Ilacocim-Ibô. 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 Primeiro que ela é uma planta, é uma árvore que também trabalha carrego a bicu. É uma planta também de profunda energização. Ela é um marrom de Bomecum, é uma língua de leopardo. E toda a ron de Bomecum, ela serve para fixar, é um fixador energético. Ela é um fixador energético. Então, se eu
se eu não tenho determinada planta para cumprir essa função como a Roma de Bomecum, eu posso usar sim a Ilacossi Ibo, que é a amendoeira da praia. Entendeu? Eu posso sim, com certeza. E posso jogar na cabeça, posso jogar em tudo, a depender da dosagem e da associação que eu faça com outras plantas. Claro, senão deixa um banho muito quente. Porque ela é uma planta de ação gum, é uma planta excitante, estimulante. Tanto é que os seus frutos, eles são utilizados para tratar, dentre várias outras coisas, anemia profunda. E se comer demais pelo excesso de ferro e tantos outros nutrientes, eles provocam diarreia severa. Ou seja, né, a própria planta, a própria botânica nos ensina sobre o win-win daquela árvore. E é uma planta extremamente pulpar, de um poder profundo, assim como é a Ekaju, ou Ejoju, que é o cajueiro. Então perceba que tudo isso se liga com outras plantas de outros continentes, por quê? Por causa de Onile. Porque a partir do momento que tudo era um princípio, quando se dividiu, houve a adaptação das espécies, a evolução das espécies, é a teoria darwinista. Né? Mas só que essa teoria darwinista já faz parte dos saberes ligados ao Onile. O Onile é isso. Tudo estava reunido num único continente. Quando se dividiu, as espécies botânicas, animais, foram se adaptando, evoluindo, adaptando, conforme o clima e a atmosfera daquela posição geográfica, geoespacial. Pronto, simples assim. Então o culto ao Onile envolve um olhar muito universalista. E não apenas universalista, pautado em princípios. Porque quando eu falo de Onile, eu estou falando da origem. Da origem que faz parte de todo o fundamento e compreensão do culto Ixegum, Egungun, que faz parte de todo o fundamento e compreensão com o culto Orixá, que faz parte de todo o fundamento e compreensão com cultos como Ebé. Né? Por exemplo, quando se fala do Waye, Ebé, dos assentamentos que estão ali com a energia, com a força da terra seladas, e que ali se trabalha o Opai Emeré, se trabalha tantas outras coisas ligadas a Ebé. Onde que está o ventre sagrado que une e transforma essas dimensões? Onila. A terra. Então falar de Onila é muito importante, mesmo sendo nessa aula sobre as árvores. Por quê? É onde, quando nós falamos de árvores, mas essa árvore não faz parte do conhecimento dos autóctones, dos nativos Yorubá ou dos nativos Fomas. Caramba, os anciões que vibram lá sabem sobre Onila e sabem que um dia aqui houve um processo doloroso e que os saberes deles se recriaram aqui nessa terra e foram preservados também nessa terra e em tantos outros lugares. Então isso é muito importante, deve ser considerado sim. Um outro exemplo que eu já falei, a goiaba, em que é importantíssima para o culto. Então, nessa aula, a gente está chamando a atenção para o fato de que uma única árvore, ela serve como um portal para a energia Dudu, Funfun e Pupá. Tá? Uma única árvore, ela é um ojubó sagrado para todas as Yami Pupá, para todas as grandes mães. E essas grandes mães tendo consigo a natureza das Adjés Pupá, das Adjés Dudu, das Adjés Funfun e das Adjés que aqui estão manifestadas, encarnadas, vivendo também seus processos
Então, já estamos com quantos minutos? 25 minutos. Eu vou deixar essa aula um pouco mais breve, um pouco mais curta. Os outros vídeos eu estava fazendo com 50 minutos, estava ficando algo muito longo. E aí eu vou trazer na sequência, talvez falando ainda sobre as árvores, mas eu vou trazer na sequência um próximo vídeo que vai ser a aula 6. Um grande axé, abraços, bênçãos de fato todos os corações.